é muito difícil a gente falar nesse momento se esse cessar-fogo sai. O que a gente pode falar nesse momento com toda certeza é que o fato dessa proposta ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança na ONU, isso dá uma vitória diplomática muito grande para os Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque a gente tem como membro permanente do Conselho de Segurança, são 5 países no total: Estados Unidos, França, Reino Unido, que normalmente tem votado de acordo com os Estados Unidos no Conselho, e do outro lado, China e Rússia, que são países rivais dos Estados Unidos e que em diversos momentos têm barrado aquelas propostas americanas, não somente em relação a essa guerra no Oriente Médio, mas também em relação a outros conflitos, como é o caso, por exemplo, da guerra da Rússia na Ucrânia. Então, o Joe Biden ele conseguiu essa aprovação que não contou necessariamente com o voto a favor da Rússia, no caso, houve uma abstenção. Então, ele consegue, principalmente nesse ano de eleição, há 5 meses antes da guerra, demonstrar que ele conseguiu aprovar algo de efetivo. Agora, a gente já começa a ver, nesses primeiros dias após isso, aquela diferença das posições, né, israelenses em relação ao posicionamento do Hamas também, essa troca de acusações de que o Hamas tenha começado a alterar os detalhes desse cessar-fogo. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ter certeza de se isso vai para frente ou não. O Benny Gantz, que era o chefe do gabinete ali, né, de guerra do governo de Netanyahu, renunciou agora há poucos dias. Eu queria que você nos ajudasse a entender, Urian, qual é a divisão, a cisão ali dentro do governo de Netanyahu sobre o cessar-fogo. Porque há um grupo, você me corrija se eu estiver errado, que defende esse cessar-fogo já mais imediato e outro grupo que defende ir até o final. Mas o que eles buscam com isso? Assim, principalmente esse grupo mais, digamos, radical, que quer ir até o final dessa guerra e quer sair vitorioso. O que significaria sair vitorioso dessa guerra contra o Hamas? Existe uma parte um pouco mais moderada no governo Netanyahu, que uma dessas figuras era o Benny Gantz, que inclusive fez uma viagem há poucas semanas para os Estados Unidos para tentar discutir outras possíveis respostas. É uma viagem que ele fez a nível pessoal para lá. O Netanyahu, que fica ali naquela posição radical, obviamente, uma figura altamente populista, que tentou erodir a democracia israelense, concentrar poder, tirar um pouco desse poder do próprio judiciário do país. E do outro lado existem também ministros que têm uma visão muito mais radical do que o Netanyahu, que acreditam que é completamente condenável a possibilidade de você pensar em entregar Gaza de volta aos palestinos, que acham que você tem que destruir o Hamas, que Israel não pode descansar enquanto todos os reféns não estiverem de volta ao país, então que eles precisam ser resgatados. Então, nós temos observado essa troca de ameaças dentro do próprio governo. Então, se por um lado tinha o Benny Gantz ali puxando para um lado mais de negociação, mas também não perdendo essa postura muito firme em relação ao Hamas, por outro, essas figuras mais radicais ameaçando também derrubar o governo, ou pelo menos tirar o apoio ao Netanyahu, se ele não desse essa resposta muito forte, que tem sido condenada por diversos países do mundo, inclusive aliados dos Estados Unidos. Uma vitória para Israel depende muito da perspectiva de quem a gente está falando. Então, se nós olharmos do ponto de vista daquelas pessoas mais radicais do governo Netanyahu, eu diria que talvez uma vitória fosse a destruição completa do Hamas, não somente da estrutura do grupo, que está já... isso é algo que está bastante avançado. O próprio Joe Biden fez um pronunciamento no qual ele fala que Hamas já não tem mais aquela possibilidade de fazer ataques como aqueles que foram feitos no 7 de outubro do ano passado.
mas poderia ser também, na visão de outras figuras mais moderadas, um resgate dos reféns com a destruição completa da capacidade do Hamas de surpreender Israel. Então, isso depende bastante. E a visão do próprio Netanyahu, eu acredito que esteja um pouco mais alinhada com a visão dos mais radicais, Murilo.